Olá, minha irmã, bom dia, paz do Senhor. Deus abençoe na grande paz do Senhor nesse dia maravilhoso, dia 2 de junho de 2023. Amém? Palavra viva e eficaz do Senhor. Peço a bênção do Senhor sobre a vida de você, meu irmão, minha irmã, que está de aniversário hoje. Glória a Deus. Deus sempre tem uma bênção grande para o seu coração. Amém? Glória a Deus. Palavra viva e eficaz do Senhor no livro de 2 Samuel, capítulo 19, versículo 11. Ao capítulo 20, versículo 13. Então o rei Davi mandou dizer a Zadok e a Abiatar, sacerdotes: falai aos anciãos de Judá, dizendo: por que seríeis vós os últimos em tornar a trazer o rei para a sua casa? Porque as palavras de todo Israel chegaram ao rei até a sua casa. Vós sois meus irmãos, meus ossos e minha carne sois vós. Por que, pois, seríeis os últimos a tornar a trazer o rei? E a Amasa direis: porventura não és tu meu osso e minha carne? Assim me faça Deus e outro tanto, se não fores capitão do arraial diante de mim para sempre, em lugar de Joabe. Assim moveu ele o coração de todos os homens de Judá, como o de um só homem, e enviaram ao rei, dizendo: volta tu com todos os teus servos. Então o rei voltou e chegou até ao Jordão, e Judá veio a Gilgal para ir encontrar-se com o rei, ao outro lado do Jordão. E apressou-se Simei, filho de Gera, benjamita, que era de Baurim, e desceu com os homens de Judá a encontrar-se com o rei Davi. E com ele 1000 homens de Benjamim, como também Ziba, servo da casa de Saul, e seus 15 filhos e seus 20 servos com ele, e prontamente passaram o Jordão adiante do rei. E atravessando a barca para fazer passar a casa do rei, para fazer o que bem parecesse aos seus olhos, então Simei, filho de Gera, se prostrou diante do rei quando ele passava o Jordão. E disse ao rei: não me impute, meu senhor, a minha culpa, e não te lembres do que tão perversamente fez teu servo, no dia em que o rei, meu senhor, saiu de Jerusalém. Não conserve o rei isso no coração, porque teu servo deveras confessa que pecou. Porém, eis que sou o primeiro que, de toda a casa de José, desci a encontrar-me com o rei, meu senhor. Então respondeu Abissai, filho de Zeruia, e disse: não morreria, pois Simei por isso, havendo amaldiçoado ao ungido do Senhor? Porém Davi disse: que tenho eu convosco, filho de Zeruia, para que hoje me sejais adversários? Morreria alguém hoje em Israel? Pois porventura não sei que hoje fui feito rei sobre Israel? E disse ao rei a Simei: não morrerás. E o rei lo jurou. Também Mefibosete, filho de Saul, desceu a encontrar-se com o rei. E não tinha lavado os pés, nem tinha feito a barba, nem tinha lavado as suas vestes desde o dia em que o rei tinha saído até o dia em que voltou em paz. E sucedeu que, vindo ele a Jerusalém a encontrar-se com o rei, disse-lhe o rei: por que não foste comigo, Mefibosete? E disse ele: ó rei, meu senhor, o meu servo me enganou, porque o teu servo dizia: albardarei um jumento, e nele montarei, e irei com o rei, pois o teu servo é coxo. Demais disso, falsamente acusou teu servo diante do rei, meu senhor. Porém o rei, meu senhor, é como um anjo de Deus. Faze, pois, o que parecer bem aos teus olhos. Porque toda a casa do meu pai não era senão um homem digno de morte. Diante do rei, meu senhor, e contudo puseste o teu servo entre os que comem à tua mesa. E que mais direito tenho eu de clamar ao rei? E disse-lhe o rei: por que ainda mais falas de teus negócios? Já disse eu: tu e Ziba reparti as terras. E disse Mefibosete ao rei: tome ele também tudo, pois já veio o rei, meu senhor, em paz à tua casa. Também Barzilai, o gileadita, desceu de Rogelim e passou com o rei o Jordão para o acompanhar ao outro lado do Jordão. E era Barzilai muito velho, da idade de 80 anos, e ele tinha sustentado o rei, quando tinha a sua morada em Manaim, porque era grande homem. E disse o rei a Barzilai: passa tu comigo e sustentar-te-ei comigo em Jerusalém. Porém Barzilai disse ao rei: quantos serão os dias dos anos da minha vida para que suba com o rei a Jerusalém?
de idade de 80 anos sou eu hoje. Poderei eu discernir entre o bom e o mal? Poderia o teu servo ter gosto do que comer e beber? Poderia eu mais ouvir a voz dos cantores e cantoras? E por que será o teu servo ainda não pesado ao rei meu senhor? Com o rei passará o teu servo ainda um pouco mais além do Jordão. E por que me recompensará o rei com tal recompensa? Deixa voltar o teu servo e morrerei na minha cidade, junto à sepultura do meu pai e minha mãe. Mas eis aí está o teu servo, Quimã. Passe ele com o rei meu senhor, e faze-lhe o bem parecer aos teus olhos. Então disse o rei, Quimã passará comigo, e eu lhe farei bom, como bem parecer aos meus olhos, e tudo quanto me pedires, te farei. Havendo, pois, todo o povo passado o Jordão, e passando também o rei, beijou o rei a Barzilai, e o abençoou, e ele voltou para o seu lugar. E dali passou o rei a Gilgal, e Quimã passou com ele. E todo o povo de Judá conduziu o rei, como também a metade do povo de Israel. E eis que todos os homens de Israel vieram ao rei e disseram ao rei, por que te furtaram nossos irmãos, os homens de Judá, e conduziram o rei à sua casa dalém do Jordão, e todos os homens de Davi com eles? Então responderam todos os homens de Judá aos homens de Israel, porquanto o rei é nosso parente, e por que vos irais com isso? Porventura comemos às custas do rei, ou nos deu algum presente? E responderam os homens de Israel aos homens de Judá, e disseram, 10 partes temos no rei, e até em Davi, mais temos nós do que vós, porque, pois, não fizeste conta de nós, para que a nossa palavra não fosse a primeira, para tornar a trazer o nosso rei? Porém, a palavra dos homens de Judá foi mais forte do que a palavra dos homens de Israel. Então se achou ali, por acaso, um homem de Belial, cujo nome era Seba, filho de Bicri, homem de Benjamim, o qual tocou a buzina e disse, não temos parte em Davi, nem herança no filho de Jessé, cada um há as suas tendas, ó Israel. Então todos os homens de Israel se separaram de Davi e seguiram Seba, filho de Bicri, porém os homens de Judá se uniram ao seu rei desde o Jordão até Jerusalém. Vindo, pois, Davi para a sua casa em Jerusalém, tomou o rei as 10 mulheres suas concubinas que deixara para guardarem a casa e as pôs numa casa sob guarda, e as sustentava, porém não as possuiu. E estiveram encerradas até o dia da sua morte, vivendo como viúvas. Disse mais o rei a Amasa, convoca-me os homens de Judá para o terceiro dia, e tu então apresenta-te aqui. E foi Amasa para convocar a Judá, porém demorou-se ali do tempo que lhe tinha sido designado. Então disse Davi a Abissai, mais mal agora me fará Seba, o filho de Bicri, do que Absalão. Por isso toma tu os servos do teu senhor e persegue-o, para que não ache para si cidade forte e escape dos nossos olhos. Então saíram atrás dele os homens de Joabe, e os quereteus e os pereteus, e todos os valentes, esses saíram de Jerusalém para irem atrás de Seba, filho de Bicri. Chegando eles, pois, à pedra grande que está junto a Gibeon, Amasa veio diante deles, e estava Joabe cingido da sua roupa que vestira, e sobre ela um cinto, ao qual estava presa a espada a seus lombos, na sua bainha, e adiantando-se ele, lhe caiu a espada. E disse Joabe a Amasa, vai bem, meu irmão? E Joabe, com a mão direita, pegou na barba de Amasa para o beijar. E Amasa não se resguardou da guarda que estava na mão de Joabe, de sorte que este o feriu com ela na quinta costela, e lhe derramou por terra as entranhas, e não o feriu segunda vez, e morreu. Então Joabe e Abissai, seu irmão, foram atrás de Seba, filho de Bicri. Mas dentre os homens de Joabe parou junto a ele e disse, quem há que queira bem a Joabe, e quem seja por Davi, siga Joabe. E Amasa estava envolto no seu sangue no meio do caminho, e vendo aquele homem, que todo o povo parava, removeu a Amasa do caminho para o campo e lançou sobre ele um manto, porque via que todo aquele que chegava a ele parava.
E como estava removido no caminho, todos os homens seguiram Joabe para perseguirem Seba, filho de Bicri. Amém, irmãos? Livro de João, capítulo 21, versículo 1 ao versículo 25. Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná, da Galiléia, os filhos de Zebedeu e outros dois seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: Vou pescar. Dizem-lhe eles: Também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus: Filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhes: Não. E ele lhes disse: Lançai a rede para o lado direito do barco, e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Logo que desceram para a terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima, e pão. Disse-lhes Jesus: Trazei dos peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e, sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus: Vinde e comei. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: Quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão e deu-lhes, e semelhantemente ao peixe, e já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dentre os mortos. E depois de ter jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão Pedro, Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: Amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Na verdade, eu te digo que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias, mas quando já fores velho, estenderás as tuas mãos, e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. E disse isso significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. E dito isso, disseram-lhe: Segue-me. Disse-lhe: Segue-me. E Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo, quem Jesus amava, e que na ceia se recostara também sobre o seu peito, e que dissera: Senhor, quem é que te há de trair? Vendo Pedro a este, disse a Jesus: Senhor, e deste que será? Disse-lhe Jesus: Se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Divulgou-se, pois, entre os irmãos este dito, que aquele discípulo não havia de morrer. Jesus, porém, não lhes disse que não morreria, mas, se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Este é o discípulo que testifica dessas coisas e as escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Amém. Amém, irmãos? Livro de Salmo 120, versículo 1 ao versículo 7. Na minha angústia clamei ao Senhor e me ouviu. Senhor, livra a minha alma dos lábios mentirosos e da língua enganadora. Que te será dado ou que te será acrescentado, língua enganadora? Flechas agudas do poderoso, com brasas vivas de zimbro. Ai de mim, que peregrino em Meseque e habito nas tendas de Quedar.
A minha alma bastante tempo habitou com os que detestam a paz. Pacífico sou, mas quando eu falo já eles procuram a guerra. Amém, irmãos? Provérbios 16, versículo 16 e 17. Quão melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro, e quão mais excelente é adquirir a prudência do que a prata. Os retos fazem o seu caminho desviar-se do mal, o que guarda o seu caminho preservará a sua alma. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos na grande paz do Senhor e até amanhã.